Bom dia, meus amores! É segunda-feira, nosso primeiro dia letivo da semana. Então, como passaram o sábado, domingo? Aproveitaram, descansaram, brincaram bastante? Espero que sim, tenham gastado bastante energia, mas que tenham guardado um pouquinho aí para nossa aula hoje, certo? Então, na sexta-feira nós iniciamos o nosso novo conteúdo de ciências. Conteúdo este que está ligado ao anterior, quando falamos sobre as doenças, sobre os cuidados que devemos ter para manter nosso corpo saudável. Então, nesse novo conteúdo, nós estamos falando sobre a alimentação saudável, a alimentação ideal, o que devemos comer para nos mantermos fortes, né? Fortalecer o nosso organismo, fornecer nutrientes necessários para termos uma boa saúde. E na atividade de sexta, vocês deveriam responder algumas perguntas relacionadas às informações que nós lemos no livro, né? As informações que passei para vocês sobre a alimentação saudável, o que podemos comer, o que devemos evitar, né? Os alimentos que são de origem animal, de origem vegetal, mineral. Então vamos ver agora, né, a atividade que nós realizamos e as perguntas que vocês deveriam responder. Na primeira parte da atividade, vocês deveriam desenhar os alimentos que costumam comer no café da manhã, no almoço e no jantar. Então, deveriam realizar aqui desenhos mostrando os alimentos que vocês comem. No café da manhã, por exemplo, se tomam leite, suco, café, um Nescau, se comem pão, biscoito, frutas, se tomam uma vitamina, o que vocês costumam comer pela manhã. No segundo quadro, o almoço de vocês, arroz, feijão, macarrão, carne, não é? Seja de boi, de vaca, de galinha, de frango, né? Ovos, legumes variados, o que vocês comem no almoço e no jantar também. Qual é a refeição que vocês costumam fazer? No número 2 diz o seguinte: uma boa alimentação é composta de alimentos que nos ajudam a repor as energias e a crescer. Observe as fotos e escreva os nomes dos alimentos presentes no almoço destas crianças. Então aqui na primeira imagem mostrando duas crianças se alimentando, não é? Elas estão almoçando, é o que parece. E vocês deveriam identificar que alimentos são esses, assim como na segunda imagem também, o que essas crianças estão comendo. Na primeira imagem, nós podemos ver que temos verduras, legumes, pão, água e arroz. É o que elas estão comendo aqui nessa primeira imagem. E na segunda, nós observamos que tem hambúrguer, batata frita, refrigerante e suco, né? Então, já é uma alimentação totalmente diferente da mostrada na primeira imagem. Em qual foto as crianças estão fazendo uma boa refeição? Por quê? Em qual das duas fotos está mostrando aqui as crianças que estão fazendo uma boa refeição? A primeira, onde comem verduras, legumes, pão, bebem água, comem arroz? Ou na segunda, onde comem hambúrguer, batata frita, tomam refrigerante, suco, né? Então, qual das duas imagens mostra uma alimentação correta, uma alimentação saudável? A primeira imagem, né? Porque mostra aqui que as crianças estão se alimentando de forma balanceada, adquirindo nutrientes, né? Comendo verduras, legumes, bebendo água, se hidratando da forma correta, né? Comendo carboidratos que vão também trazer energia. Então, a primeira imagem é que mostra que estão fazendo uma boa refeição, porque esses alimentos que elas estão consumindo são muito importantes para a nossa saúde, para manter o nosso corpo saudável. Ao contrário da segunda imagem, que mostra crianças comendo fast food, que são chamadas, né, essas comidas como batata frita, como hambúrguer, refrigerante, que apesar de ser muito gostoso, né? Não é tão gostoso comer um hambúrguer, comer batata frita, tomar refrigerante. É gostoso sim, porém traz prejuízos para a nossa saúde. Não podemos viver à base disso, comendo com frequência
né, dessa forma, comidas cheias de gordura, com muito sal, né, comer muita fritura, comer a batata frita, assim como pastel, coxinha, né, que também são alimentos ricos em gordura, ricos em óleo, né, em sal também, que traz prejuízos para a nossa saúde, nos prejudica. Então, devemos evitar ao máximo. Podemos sim comer uma vez ou outra, de vez em quando, mas não com frequência, certo? Seguindo aqui, a nossa atividade foi até esse número 3, não é? Da página 116. Então, comparando aqui essas duas imagens, essas duas, né, alimentações aqui diferentes, qual você iria preferir comer? Aqui é da primeira imagem, onde mostra a alimentação balanceada, ou a segunda imagem, onde mostra comendo hambúrguer, besteira, não é como nós chamamos. Então, com certeza eu sei que a maioria ia querer comer um hambúrguer, comer batata frita, mesmo sabendo que não é saudável, que não é bom para a nossa saúde. Mas como eu falei, não pode comer com frequência, todo dia, toda semana, mas pode comer sim, de vez em quando, né? Para assim não ficar também sentindo aquela vontade, porque também faz mal. Então, podemos sim nos dar, né, esse luxo, digamos assim, de abrir uma exceção e comer uma besteirinha de vez em quando, tá bom? Então, na próxima aula de ciências daremos continuidade falando sobre isso, certo? Sobre os diferentes tipos de alimentos, os alimentos que são minerais, né, animais, vegetais, ok? E agora nós vamos partir para a nossa aula de hoje. Já estamos tendo aula, sim, mas agora vamos falar sobre o nosso conteúdo do dia. Hoje, como eu falei para vocês na sexta-feira, nós vamos trabalhar com língua portuguesa e vamos dar início ao novo conteúdo sobre o número do substantivo. Já falamos sobre o grau do substantivo, não é? O gênero do substantivo. Então, agora nós vamos falar sobre singular e plural, ok? Você sabe o que é singular e plural? Singular é quando indica apenas um objeto, uma pessoa, um animal. Já o plural indica vários. Então, plural e singular indica quantidades, certo? Como falei, singular apenas uma pessoa, um objeto, um animal. E plural são vários, mais de um, certo? Mas, para diferenciar o plural do singular, na maioria das vezes apenas acrescentamos a letra S no final das palavras, quando essas palavras são terminadas em vogais A, E, I, O e U. Precisamos apenas acrescentar a letra S no final, como por exemplo, bala. Bala é uma palavra no singular que indica apenas uma bala, e essa palavra é terminada com a vogal A. Mas se nós tivermos duas balas, já está no plural. Bala passa a ser balas. Acrescentamos o S no final, certo? Então, sempre que a palavra terminar com uma vogal, seja A, E, I, O, U, basta acrescentar o S para transformar no plural. Mas todas as palavras são transformadas no plural assim, apenas acrescentando o S? Não. Existem outras regrinhas que eu vou explicar para vocês agora. Por exemplo, quando a palavra termina com M, a letra M no final, nós não podemos apenas acrescentar o S. Nós tiramos a letra M e no lugar colocamos NS, como no caso de nuvem. Nuvem, no singular, termina com a letra N. Para transformar no plural, para termos mais de uma nuvem, nós retiramos o M e acrescentamos o NS. E assim fica nuvens. De nuvem se transforma em nuvens. Assim como no caso de trem. Trem também termina com a letra M
E para transformar no plural, nós retiramos o M e colocamos NS. Trem, trens. Já existe outra regrinha, por exemplo, quando as palavras terminam com L, certo? Quando terminam com L, nós também precisamos transformar. Não podemos apenas acrescentar o S, como no caso de animal. Para transformar no plural, nós retiramos a letra L e acrescentamos IS. Por exemplo, animal, animais. Outro caso, anzol, anzóis. Nós retiramos o L e colocamos IS. E assim transformamos no plural. Outro caso é quando termina em ão. Aotil. Ão. Quando termina em ão, nós podemos transformar em plural acrescentando ões, ães, ãos. Como no caso de peão. Peão termina com aotil. Peão, para ser transformado no plural, nós vamos acrescentar OES. Ões. Peão se transforma em peões, certo? Outro caso, mão. Mão, nós transformamos em mãos. Eu tenho uma mão, agora eu tenho duas mãos. Mão se transforma em mãos. E pão. Pão no plural fica pães. Já é diferente. Pão, pães, certo? E também tem mais uma. Quando as palavras no singular são terminadas em R, Z e S. Quando são terminadas em R, Z e S, nós acrescentamos ES no final. Como, por exemplo, no caso de flor. Flor no singular termina em R. E para ser transformada para o plural, nós acrescentamos ES. Flor, flores. Como também é o caso de raiz. Raiz termina em Z, né, com a letra Z, e transformando para o plural, nós também acrescentamos ES, raiz, raízes. E no caso do S, quando as palavras terminam em S, como no caso de japonês, nós também acrescentamos ES no final. Japoneses. Chinês também é o mesmo caso, termina em S e nós acrescentamos ES. Chineses. Então, todas as palavras que no singular são terminadas em R, Z e S, nós acrescentamos ES no final para transformá-las no plural, certo? Entenderam? Então, vou repetir mais uma vez todas essas regrinhas. Quando as palavras no singular terminam com vogais A, E, I, O, U, nós acrescentamos apenas a letra S para transformá-las em plural. Quando as palavras terminam com M, nós retiramos o M e acrescentamos NS e assim transformamos em plural. Já quando as palavras são terminadas em L no singular, nós acrescentamos IS, retiramos o L e colocamos IS no lugar. E quando são terminadas em ão, nós podemos transformar em plural, colocando ãos, ões e ães. E a última regrinha, que é quando termina em R, Z e S, que nós acrescentamos ES, tá bom? Agora nós vamos realizar a nossa atividade e vocês vão colocar em prática essas regrinhas. As regrinhas que eu ensinei a vocês agora, que eu repassei para vocês. Então, prestem bastante atenção e vamos lá. Página 181 do nosso livro. Número do substantivo, singular e plural. Observe as fotos e leia o texto que acompanha cada uma delas. A. O gatinho achou o novelo de lã da vovó tão macio que, depois de brincar bastante, acabou dormindo sobre ele. B. Os gatinhos
acharam o novelo de lã da vovó tão macio que depois de brincarem bastante, acabaram dormindo sobre ele. Responda, por que no texto referente à cena A aparece a palavra gatinho e no outro a palavra gatinhos? Então, observe que aqui, olhando no texto A, temos uma imagem mostrando um gato sobre vários novelos de lã. E esse gato está dormindo. E na segunda imagem mostra dois gatinhos, não é? Sobre os novelos. Então, por que será que na imagem A, né, no texto da imagem A, nós utilizamos aqui gatinho e na B, gatinhos? O singular indica um só elemento, o gatinho. O plural indica mais de um elemento, os gatinhos. Então, como eu falei para vocês, aqui no caso, gatinho termina em vogal, com a vogal O. Por isso, para transformar em plural, bastou acrescentar a letra S, né? Então, observem também que quando as palavras estão no plural, outras palavras da mesma frase, do mesmo texto, precisam ser alteradas também. Como no caso, né, de o gatinho achou, os gatinhos acharam, porque é mais de um gatinho, agora são dois. Os gatinhos acharam. Outra palavra, depois de brincar bastante. Em plural fica depois de brincarem bastante. Então, algumas palavras também precisam ser alteradas para se transformar em plural. Isso nós vamos ver nas próximas aulas, tá bom? Vamos apenas agora focar nos substantivos. Substantivos, como vocês já sabem, são os nomes de objetos, né? De pessoas, de animais. Então, agora vamos ver o número 2. Complete o texto. Na letra A, nós temos aqui, né, na imagem, dois cachorros. Os da raça Terrier são inteligentes, corajosos e independentes. Se temos dois cachorros aqui nessa linha, você vai completar com qual palavra? Qual substantivo? Letra B. O aproveita o esguicho do jardim para se refrescar. Na letra B, nós temos apenas um cachorro. Então, como vai ser escrito aqui esse substantivo? Responda. Você escreveu o nome do animal no singular para se referir a que cena? E no plural? Então, a letra A, essa frase aqui está de acordo com o plural ou singular? E na letra B? Número 3. Complete os textos com as palavras dos retângulos. Em seguida, escreva o plural das palavras. A, borboleta, borboletas. Cada asa de conta uma história. Coloridas, frágeis, belas e cada vez mais ameaçadas, as voam pela floresta buscando néctar de flores. Então, em qual quadro deve ser colocado borboleta no singular? E em qual borboletas no plural? Você vai identificar aqui de acordo com o texto da frase, certo? De acordo com as imagens e completar. Agora, colocar aqui no plural as palavras onça, jabuti, tatu e tucano. Observe que essas palavras terminam com vogais. Então, para transformá-las no plural, qual regra deve ser aplicada aqui? De qual forma, né, deve escrever para que fique no plural corretamente? Letra B. Grão, grãos. Quando você esquenta os de pipoca, a água que existe dentro deles vira vapor. Como esse vapor não consegue escapar pela casca, termina fazendo o explodir. Então, de acordo com o texto aqui dessa frase, né, desse texto, qual palavra deve ser encaixada em cada quadro?
grão e grãos. Então, a seguir, depois de completar, vocês vão transformar as palavras aqui, os substantivos no plural. Reparem que eles terminam em ão, mas qual a regra deve ser aplicada? Neste caso, irmão, órfão, mão e chão. Como vai ficar esses substantivos, né? Como vão ficar esses substantivos no plural? Letra C. Tubarão, tubarões. O branco é uma tremenda máquina de matar. Equipado com dentes afiados, o bicho é um exterminador. Os cientistas tentam proteger estes para não deixar desaparecer uma espécie que tem mais de 60 milhões de anos. Então, o branco, o tubarão branco ou o tubarões branco. Os cientistas tentam proteger esses tubarões ou tubarão. E a seguir, transformar as palavras no plural. Caminhão, coração, limão e fogão. Aqui já vão aplicar a regra diferente da aplicada na letra B, certo? Mas qual regrinha é essa? Observem aqui tudo que contempla essa letra C e assim identifique qual regra deve ser aplicada para transformar essas palavras no plural. Agora aqui, vamos para a letra D. Avestruz, avestruzes. Avestruz termina com Z e transformando no plural, acrescentamos ES. O é uma ave africana. A expressão estômago de avestruz significa aquele que come qualquer coisa. Isso porque o estômago dos é dotado de um suco gástrico poderoso capaz de dissolver até metais. Então, o é uma ave africana. O avestruz ou o avestruzes. Devemos colocar o singular ou o plural? E embaixo, isso porque o estômago dos avestruz ou o estômago dos avestruzes? Singular ou plural? A seguir, transformar as palavras, os substantivos em plural, usando a mesma regra aqui de avestruz. Capuz, luz, cruz, rapaz. Para transformar essas palavras no plural, podemos apenas acrescentar a letra S no final, como no caso das palavras terminadas em vogais? Não. Outra regra é aplicada aqui. Mas qual regra é essa? Agora a letra E. Pardal, pardais. O é uma ave familiar e encontra-se em todos os locais habitados por pessoas. Sementes e insetos são os alimentos preferidos pelos... Então, no primeiro quadro, vocês vão colocar no singular ou no plural? Pardal ou pardais. E no segundo quadro, a seguir, transformar os substantivos do singular para o plural, aplicando a mesma regrinha de pardal, que é terminada em L, e ao transformar para o plural, retira esse L e acrescenta IS. Jornal, varal, quintal e avental. Agora, a última questão, que é a letra F. Nuvem, nuvens. Nuvem é terminada em M no singular e no plural retiramos o M e colocamos NS. As tem formas e tamanhos variados. A, que parece floco de algodão e está sempre mudando de forma, é chamada de cúmulo. Então, no primeiro quadro, vocês vão colocar as nuvens no singular ou as nuvens no plural. E no segundo quadro, a nuvem ou a nuvens. Vão colocar no singular ou no plural. Vocês vão, assim como nas questões anteriores,
identificar e completar. E por último, transformar os substantivos terminados em M, né, no plural, usando a regrinha de nuvem, nuvens. Os substantivos são trem, homem, folhagem e bombom. Qual regra é aplicada aqui? Apenas retirar o M e acrescentar NS, certo? Então, prestem bastante atenção para não confundir aqui as regrinhas na hora de transformar esse substantivo do singular para o plural, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Se ficar alguma dúvida, volta no início da aula, onde eu apresentei essas regras para vocês, dei exemplos, tá bom? Para que vocês consigam responder com a maior facilidade. Na próxima aula de língua portuguesa, continuaremos trabalhando esse conteúdo para que vocês possam tirar as dúvidas que com certeza devem ter ficado, porque é a primeira vez que nós falamos sobre esse conteúdo, é a primeira atividade aplicada sobre esse assunto, tá bom? Então, assistam a aula com atenção. Como eu falei, se ficou alguma dúvida, repete o vídeo, assiste de novo, pode me procurar no WhatsApp, pedir para explicar, que eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá bom? Então, tenham todos um excelente dia, uma semana abençoada. Amanhã estaremos aqui para mais uma videoaula e para mais uma atividade, tá certo? Então, amanhã vamos realizar a correção dessa tarefinha de hoje. Então, realizem para não acumular tarefas, tá certo? Um grande beijo, tchau, tchau e até amanhã.